Nessa videoaula vamos falar do princípio de Pascal. Aqui temos um recipiente que tem um líquido e um êmbolo. Vamos considerar o ponto 1 e o ponto 2. Aqui temos então que a pressão no ponto 1 vamos chamar de P1 e a pressão no ponto 2 vamos chamar de P2. O princípio de Pascal é bem simples. Se aumentarmos a pressão no ponto 1, a pressão no ponto 2 sofrerá o mesmo aumento. Ou seja, a pressão aplicada a um fluido dentro de um recipiente fechado é transmitida sem variação a todas as partes do fluido, bem como as paredes do recipiente. A variação de pressão no ponto 1 é igual à variação de pressão no ponto 2. Imagine se eu tivesse uma bola de ping-pong onde foram feitos vários furos e vamos introduzir uma seringa com água dentro desses furos. Ao introduzir essa seringa, a água jorra com a mesma pressão por todos os orifícios. O acréscimo de pressão em um ponto de um fluido em equilíbrio transmite-se integralmente a todos os pontos deste líquido. Uma das aplicações do princípio de Pascal seriam as máquinas hidráulicas. Nós temos aqui uma situação de vasos comunicantes, onde temos dois êmbolos de áreas diferentes. Vamos aplicar uma força aqui no primeiro êmbolo. O que vai acontecer? Aplicando uma força nesse pistão menor, vamos provocar uma força que chamaremos de F2 no outro êmbolo. Como o aumento de pressão em A é igual ao aumento de pressão em B, ou seja, a variação de pressão nesse primeiro ponto é igual à variação de pressão nesse segundo ponto, e pressão é um conceito que relaciona força e área, teremos que a força 1 sobre a área 1, ou seja, a força aplicada nesse êmbolo menor dividido pela área dele, é igual à força aplicada nesse êmbolo maior dividida pela área dele. Aplicando uma força no primeiro êmbolo, ele sofrerá uma variação de pressão nesse ponto. E a variação de pressão nesse ponto terá o mesmo valor, aumentará o mesmo valor que a pressão nesse ponto 2. Portanto, a variação de pressão no ponto 1 é igual à variação de pressão no ponto 2. Isso diz o princípio de Pascal. Para dar um exemplo numérico e ficar mais claro, vamos supor que essa força 1 tenha valor igual a 10 kgfm e que o valor dessa área onde é aplicada a força seja igual a 1 cm². E nós vamos chamar essa de área 1. Nesse segundo êmbolo, vamos considerar aqui a área 2 maior, de valor igual a 100 cm². E o valor de F2 é que nós queremos calcular. Como a variação de pressão no ponto 1 é igual à variação de pressão no ponto 2, podemos escrever que a força 1 sobre a área 1 é igual à força aplicada no segundo êmbolo dividido pela área do segundo êmbolo. Substituindo F1, nós teremos que 10 sobre a área 1, que é 1, é igual à força 2, que nós queremos achar, dividido pela área 2, que vale 100 cm². Multiplicando em cruz, ficaremos com F2 igual a 10 vezes 100. Então a força 2 ela vai ser igual a 1000 kgfm. É o valor de F2. Ou seja, a força 2 ele é capaz de sustentar um corpo de 1000 kg ou 1 tonelada. Aqui um exemplo, portanto, da aplicação do princípio de Pascal.